Benetton B194, um carro que desde o seu nascimento foi marcado por polêmicas, desde o seu criador até o seu piloto. Mas será mesmo que o carro era ilegal? Como fã de automobilismo e também aspirante a engenheiro, eu sempre tive muita curiosidade sobre esse carro, né? Se ele era ou não ilegal. E eu decidi compartilhar com vocês a minha pesquisa hoje. Então, no assunto do vídeo, como fonte, eu vou utilizar artigos produzidos pelo próprio William Todt, que era um dos aerodinamicistas daquele grupo de engenheiros da Benetton, artigos que tentam mostrar que o carro era ilegal e tanto artigos que provam que o carro não era ilegal, tá? Então eu vou fazer a união desses dois, formular minha própria opinião durante a construção dos argumentos aqui com vocês e também fazer que vocês pensem, tá? Então o intuito desse vídeo não é fazer você pensar que a Benetton era legal, não é fazer você pensar que a Benetton era ilegal, mas se você pensa que a Benetton era ilegal, que você pare para repensar para o outro lado e o vice-versa também vai funcionar, tá? Então vai ser basicamente uma discussão aqui dos aspectos. E para a divisão desse vídeo, eu vou dividir em alguns tópicos, que vai ser a equipe de projetos por trás do Benetton B194, o regulamento de 1994 com as palavras que eles foram escritos e as polêmicas, né, envolvendo o carro em si, as polêmicas da construção da temporada, né, envolvendo o Schumacher, Adelaide 94, a desclassificação na Bélgica, em Silverstone. Isso aí a gente deixa para discutir em outro episódio ou em uma live, fechou? O primeiro tópico, né, que a gente vai falar aqui é sobre a equipe responsável pelo projeto do Benetton B194. Tinham 5 nomes muito importantes, tá? Que é importante a gente separar aqui. Dois na real, eu vou separar bem específico para falar sobre eles depois, tá? Um, obviamente, porque é o autor do artigo que eu já falei que eu vou levar de base, que é o William Tuts, e o segundo, que é uma figura central para entender uma das polêmicas em específicos. Mas vamos lá. Das peças que compunham, né, aquela equipe técnica para fazer o Benetton B194, os 5 que eu vou falar aqui, eles já tinham feito o projeto do Benetton B193, tá? Que eram o Ross Brown. O Ross Brown ele era o diretor técnico daquela Benetton, ele tinha sido praticamente recém-contratado da Jaguar, que competiu o Mundial de Protótipos, o Mundial de Endurance, aquela Jaguar roxa com rodas cobertas, né? Que o Raul Boesel foi pódio em Le Mans, se eu não me engano. Então foi um dos grandes projetos do Ross Brown como diretor técnico, como designer. A gente tinha o designer-chefe da equipe, que era o Rory Byrne. Rory Byrne que depois foi para a Ferrari trabalhar com o Schumacher e até hoje, se eu não me engano, é um dos consultores técnicos. A gente tinha também o Pat Simons, tá? O Pat Simons que foi uma figura aí que ficou na Fórmula 1 por muito tempo, acabou se envolvendo em polêmicas aí também junto com Flávio Briatore, mas é responsável pela construção das Renaults do Alonso, tá? Que o Alonso foi campeão em 2004 e 2000 e, perdão, em 2005 e em 2006. Ele também era responsável pelo projeto das Benetton de antes. O quarto elemento é o próprio Leon Todt, que eu já falei, né, que é o autor do artigo, ele era aerodinamicista-chefe. E esse quinto elemento, que é muito importante vocês guardarem esse nome, é o Geoff Goddard, tá? O Geoff Goddard, ele não trabalhava para a Benetton em específico, ele era designado pela Ford para trabalhar com a Benetton porque ele era o responsável, ele era o engenheiro-chefe por trás da construção do motor Ford Cosworth que alimentava, tá, o carro da Benetton 93, 94, que era um motor V8, e ele era o responsável por esse projeto, então ele acompanhava ele de perto, sempre tinha uma equipe da Ford Cosworth com a tutela do Geoff Goddard, que ficava junto com a Benetton nos grandes prêmios. Um ponto para comentar dessa equipe técnica da Benetton é que vocês percebam que ela é uma equipe técnica que não gosta de inventar moda, tá? Se você pega os carros da Benetton ali em 93, 94, 95, que foram os anos de maior sucesso do Schumacher na Fórmula 1, né? A Benetton ela praticamente manteve o mesmo conceito de carro, né? O Howard Byrne tinha essa fama, o Howard Byrne que depois, como eu falei, foi trabalhar com o Schumacher na Ferrari, e você vê realmente que essa filosofia ela seguiu para frente, né? Porque o Howard Byrne era um cara que não gostava de inventar moda. Se você pegar ali, é o mesmo nariz de tubarão em 93, 94, 95, você via o arranjo de suspensão era praticamente o mesmo, o estilo de asa traseira era praticamente o mesmo, algumas mudanças pontuais aqui ou ali que evoluíam conforme o regulamento também evoluía, tá? Então essa é uma das características do Howard Byrne como designer-chefe.
Então você vê depois ali que de 2001 até 2005, as Ferraris do Schumacher praticamente não mudaram. Depois chegou o Aldo Costa 2007, 2006, 2007, 2008, foi praticamente a mesma Ferrari também. Então essa filosofia acabou seguindo adiante com o Aldo Costa, né? Então o Horburn é um cara muito importante, enquanto a McLaren tinha, por exemplo, ali um Steve Nichols que de um ano para o outro decidia inventar a maior, né? A revolução da história da Fórmula 1, junto com Gordon Murray, que de um ano por outro quis fazer o carro skate, enquanto todos os carros eram grandões. Na Ferrari tinha o John Barnard, que era um cara que gostava de fazer algo diferente, queria impressionar, né, a serviço da Ferrari, só que a fábrica não impressionava ele tanto assim. E para Benetton, né, que eram praticamente as três grandes ali da época, a Ferrari, a McLaren, a Williams e a Benetton. A Williams a gente descarta, o Adrian Newey não tem nem o que falar, a equipe com Patrick Head e Adrian Newey, mas é algo para salientar, tá? Howard Byrne, sempre um cara muito evolutivo. O segundo tópico que eu queria comentar com vocês é sobre o regulamento técnico de 1994, tá? Todo o regulamento técnico de 1994, ele está redigido em um site que eu vou deixar aqui na descrição, tá? E ele foi também, obviamente, uma das bases de estudos e também um dos argumentos de uma das contraprovas, né, de que a Benetton sim era ilegal em relação ao controle de tração, tá? Quando você vai no artigo 9 do regulamento, que é o transmission to the wheels, ou seja, a transmissão da força, né, powertrain, como você, que eles chamam de drivetrain, né? Como você transmite a força do motor para as rodas. Eles têm algumas características bem peculiares, tá? O primeiro tópico daquele regulamento para transmissão de força para as rodas é de que a tração integral, ou seja, as quatro rodas serem controladas independentemente, né, estava proibida. Então, especificamente, isso está escrito a palavra forbidden, né, proibido, obviamente. O segundo ponto, tá, é em relação às marchas, que o mínimo de marchas para frente deveria ser 4, o máximo deveria ser 7 e tudo mais. Então, ó, vocês pensando que aqueles carros naquela época tinham 6 marchas por obrigação, todos teriam 6 marchas. Alguns poderiam ter 7, alguns poderiam ter menos, mas obviamente isso dependendo de como que você fosse ganhar de desempenho, ou de acordo com a construção do carro, mas não vem ao caso. E o terceiro e o quarto elemento, que é muito importante, tá? Porque eles falam especificamente sobre, não vou dizer ajudas eletrônicas, mas sobre o uso da eletrônica no carro. O primeiro é o que? Você, antes de 93 e 92 também, você tinha as marchas automáticas, controladas por computador. Então, o piloto sempre subia a marcha no RPM perfeito para que o carro, na real, né, subia a marcha sempre no RPM perfeito para o piloto para que fosse evitado esse esforço. Então, isso fez o Prost se dar muito bem com o carro, isso fez o Mansell entender muito bem o carro, além, obviamente, da suspensão ativa. E nesse artigo 9 falam que marchas semiautomáticas poderiam ser controladas momentaneamente por computador, tá, de forma automática, tirando o poder do piloto, mas isso seria apenas para algum caso específico, tá? Ele não fala que durante toda a corrida o piloto pode correr com a marcha no automático para cima, para baixo, enfim, tá aí. E o último artigo, ele é muito simples e direto, tá? Que é Traction Control is forbidden. Controle de tração é proibido. E aqui você fala, então se o carro tinha um controle de tração independente de ser mecânico, elétrico, eletrônico, era ilegal, certo? Certo. Controle de tração é proibido. Porém, tá, uma das falhas que eu encontrei nesse artigo da contraprova, né, dizendo que o carro era ilegal, é que ele falhou com a definição do controle de tração. O que, que é o controle de tração na real, né? O sistema de controle de tração, basicamente, ele funciona da seguinte forma, tá? O TCS, né, que é Traction Control System, ele é um controle eletrônico por definição, ou seja, ele é um controle eletrônico por definição, que ele tem sensores atuando que monitoram o tempo todo, tá? O tempo todo, a rotação das rodas. Das duas rodas traseiras, no caso de 93, já que para 94 teria como. Não teria mais como fazer isso. Por causa, obviamente, né, do banimento do sistema de tração integral.
Então você monitora a rotação das rodas constantemente e faz uma comparação direta como está com a rotação do motor, tá? E assim você consegue identificar se uma roda, ou inclusive as duas rodas, elas estão girando mais do que deveriam, tá? Eles estão, o famoso wheel spinning, né? Patinando, e isso causa com que o carro distracione, tá? Tração é literalmente você transmitir força em uma distância. Transmitir força é uma rotação, tração é um sistema de rotação em que você transmite uma força em uma distância específica, num raio específico. Já fica aí o primeiro conceito para vocês. Então, se a roda distraciona, é porque está acontecendo algum empecilho ou alguma anormalidade com esse giro, tá? Por isso que a gente chama o carro sair de traseira, escapar, sambar para todo lado de distracionar, porque provavelmente as rodas elas estão girando menos ou mais do que deveriam. E com esses dados que o sensor pegou, ele consegue fazer algumas maracutaias, assim, dá para dizer, no carro para tentar reduzir a potência e reduzir a transmissão de força para as rodas para que elas que estão girando mais acabem girando menos, tá? E tem quatro maneiras basicamente de fazer isso, que como as equipes faziam em 1993, então eu vou listar as quatro aqui. Eu não vou listar qual equipe operava com cada um dos sistemas, porque basicamente eles serviam para a mesma coisa. Então o que importava realmente era ter, mas a complexidade do sistema outro pode variar, tá? O primeiro é o ignition retard, o atraso na ignição, né? O que é a ignição? Quando o pistão sobe dentro do bloco do motor, ele encontra lá no topo a vela na câmara de combustão. E a vela gera uma faísca, tá? E esse ignition vem a partir dessa faísca. Então, o que é o ignition retard, né? O próprio nome já diz. É quando você atrasa, tá? A formação dessa vela para que essa vela seja gerada e a combustão seja gerada quando o pistão já está descendo. Então você tem uma queima menos eficiente e por consequência a potência acaba reduzindo. Então esse é o primeiro sistema, tá? E que você atrasa eletronicamente a queima e a combustão. O segundo sistema, ele é o mais usado, tá? É o que a Williams usava em 93, é o que a McLaren usava em 93, provavelmente a Ferrari e a Benetton também usavam em 93, que é o Ignition Cut, tá? Se eu falei que no retard é você atrasar a faísca gerada pela vela, o cut já significa é auto-explicativo, né? Basicamente você corta a produção dessa faísca por um tempo determinado, tá? Na saída de curva, então você consegue gerir isso através dos pedais, do curso de pedal, e você para de ter combustão naquele tempo. Então a perda de torque, né, a perda de transmissão de força, ela é muito abrupta, tá? Não é suave igual a primeira, ela é muito abrupta. E para um carro de Fórmula 1 é a mais comum porque você precisa realmente de uma perda de energia só em momento específico de uma curva onde você vai dar o pé. Então você vai precisar de um corte de 2 segundos ali. É, por isso que a maioria das equipes, das grandes principalmente, utilizavam o Ignition Cut. E até a programação dele é mais fácil. A terceira forma de você ter um controle de tração seria pelo corte da injeção de combustível, tá? Esse é muito mais direto do que, por exemplo, o da vela. Você só para de injetar combustível na câmara de combustão, pode ser em um cilindro só, em dois cilindros, três, quatro. Isso pode depender do quanto que você identificasse, né, que as suas rodas estavam girando. Então você corta a injeção de combustível dentro do sistema e isso também diminui o torque de maneira bem abrupta e acaba tornando o sistema muito mais suave para uma saída de curva, por exemplo. E a título de curiosidade também, como o controle de tração funciona em carros de rua, principalmente os mais modernos, né? Basicamente é através da borboleta eletrônica, então é um sistema drive-by-wire aí, né, que é por fio, por causa que você tem hoje, né, os pedais sendo aceleradores eletrônicos. Você não tem mais transmissão hidráulica igual você tinha uns tempos atrás. Hoje praticamente é tudo elétrico aí, né? Ah, e o que acontece é que o sistema identifica e fecha parcialmente essa borboleta, então mesmo que o cara esteja com o pé cravado lá no fundo, a borboleta vai estar fechada, então vai acontecer algum corte de potência e por isso que o torque não é enviado em sua totalidade para as rodas, né? Para o carro de rua, isso é muito mais suave do que um carro de corrida porque é muito mais progressivo, né? Você, espero eu, não vai a cada esquina
fazer uma curva como se fosse um carro de Fórmula 1 no Apex, né? Então, mas só a título de curiosidade aí. Eu acho já bom puxar o gatilho e começar direto pelo que a gente já estava falando, né? Que era o controle de tração. E eu acho que talvez seja o mais famoso por causa do episódio do Senna que aconteceu em Aida, né? Em 1994. Que foi quando o Senna larga na pole, ele acaba largando um pouco mal, fica para trás. Na primeira curva ele é acertado pelo Mika Hakkinen e depois o Nicola Larini ele vem e enche o Senna já na brita. E os dois ficam ali na beira da pista, né? Sentado numa mureta, praticamente assistindo a corrida antes de voltar para os boxes. E o Senna percebe na saída de uma das curvas que a Benetton estava fazendo um som um pouco estranho. Um som como se fosse aquilo que eu falei do misfire, né? Da vela cortando a faísca, ou por exemplo, de falta de injeção de combustível, que era o som do controle de tração, que tinha um som muito característico, tá? Eu vou estar deixando um vídeo aí passando na tela para que vocês vejam como que é o som específico do controle de tração. E o Senna volta para a garagem da Williams com a total certeza de que o carro da Benetton, pelo menos o carro do Schumacher, tinha controle de tração, tá? E qual que era a grande sacada? Vamos direto ao ponto aqui. Daquele carro tinha controle de tração? Então, a resposta é, por definição de engenharia, não, tá? Mas por atuação, pelo jeito que fazia os carros se comportarem, o propósito era quase o mesmo, tá? Então fica um não, vírgula sim, talvez um sim, vírgula não. Vai de você tentar interpretar do jeito que você quer e, obviamente, de acordo com as regras que eu tinha lido ali no artigo 9 do regulamento da FIA, traction control is forbidden. Traction control está proibido, né, o controle de tração. Então, se você diz um sim, obviamente, você vai considerar isso aí totalmente legal. Mas qual que era a grande sacada? Tanto o William Tutt quanto o Ross Brown tinham trabalhado em Le Mans, tá? Nos anos 80, nos anos 90 ali, o Tutt já tinha ido para a Fórmula 1, inclusive. Uh, fazer um projeto da Reynard, que acabou não dando certo, mas o Ross Brown ficou até 1992, se não me engano, com a Jaguar. E eles perceberam o que? Tá. Conforme ia descendo o sol, ia chegando a noite, eles tinham um aumento da pressão atmosférica, às vezes cristalização no ar também era um grande problema, e a equipe do Tuts teve um problema de misfire. No final da corrida, eles não sabiam o que era esse problema de misfire. Por que o motor do nada começou a ficar muito ruim, tá? Ele não estava mais rendendo. E depois de umas investigação, eles trocaram cabo, trocaram, né, o Tuts escreve no artigo que eles fizeram uma troca de cabo, trocaram componente, foram lá, mexeram na ECU para tentar ver o que estava acontecendo com o RPM do motor que não estava entregando potência, tá? E depois o que eles descobriram? Com esse aumento da pressão atmosférica e às vezes até a cristalização, e à noite na França, por você estar correndo no meio de uma floresta, um pouco longe da civilização, quando a temperatura cai, ela cai igual uma pedra, tá? Ela cai muito rápido a temperatura à noite em Le Mans. E isso faz com que aconteça o seguinte: o ar ele acaba ficando mais denso, e esse ar mais denso, dentro da câmara de combustão, acaba dando menos pressão, tá? Acaba ficando um pouco mais viscoso, acaba dando menos pressão dentro da câmara de combustão e a mistura de combustível que é injetada acaba ficando meio pobre, tá? Uma mistura pobre é uma mistura aí que acaba não tendo uma combustão muito eficiente. Então é assim que você mede a eficiência, né? A riqueza ou a pobreza de uma mistura com percentuais de alguns compósitos, seja carbono, seja oxigênio, e também a eficiência de queima dela. E eles perceberam que durante a noite acontecia esse fenômeno e por isso o carro acabava não rendendo, o RPM baixava tanto, principalmente em saídas de curva. Só que o que eles perceberam também é que apesar dele estar perdendo potência em todo o circuito, você acabava ganhando tração na saída das curvas, tá? O que podia ser benéfico para alguns casos. Então, na época alemã não tinha nenhuma chicane, então não tinha caso praticamente para ganhar, né?
em um hairpin ou outro ali, alguma curva de Le Mans, acabava sendo o caso de melhorar a dirigibilidade do carro, mas por se tratar um circuito de alta, em que naquela época os carros batiam 400 por hora, sim, batiam 400 por hora, isso acaba não fazendo nenhum sentido, mas isso ficou na cabeça do Tuts e ficou na cabeça do Brown. E a genialidade por trás do sistema da Benetton, né, que contou com a colaboração da Ford para que isso fosse possível, é que os motores, tá, as equipes podiam extrair algumas informações específicas dos motores. E uma dessas informações, tá, algumas dessas informações era a densidade, temperatura de combustão e a mais importante que era a pressão atmosférica no coletor do carro, tá? O coletor é aquele buracão, eu sei que você pensou, não ri, tá? Aquele buracão que fica em cima da cabeça do piloto, ali no Santo Antônio, né? Que basicamente visa comprimir o máximo de ar possível para seja para fins de resfriamento ou também para ajudar na parte da mistura do combustível, né? Então, basicamente você tinha tudo o que precisava, o Tut disse. Por quê? Não era permitido, tá? Um dos sensores proibido no regulamento era o sensor que transmitia para a ECU, tá? Que é a central eletrônica do carro, que a ECU soubesse em qual marcha o carro tá. Só que o Tuts teve uma ideia genial, tá? Qual que foi essa ideia? Você consegue monitorar, igual eu falei, a pressão atmosférica dentro do coletor de ar. E você também consegue verificar a pressão atmosférica ambiente, tá? E quando você compara uma função, basicamente, ali, né, da pressão atmosférica pela velocidade, ou da densidade do ar pela velocidade do carro, que era uma das coisas permitidas, tá? O piloto tinha acesso à informação de qual velocidade ele estava. Você fazia um cálculo através da densidade e da pressão atmosférica dentro do ar pela velocidade e comparava isso com a pressão atmosférica de fora. E você conseguia ver, tá? Conforme o giro subia ou caía, que você podia ver, estimar, entre aspas assim, em qual marcha você estava, tá? Então, quando você aciona a terceira marcha, se o nível de pressão atmosférica tiver X acima do por exemplo, do ambiente que você tá, vamos pegar o caso aí de Interlagos, né? Interlagos aí com uma pressão atmosférica que varia bastante, né? Volta e meia tá sempre chovendo lá. Você consegue ver por essa diferença e da velocidade que o carro tá em qual marcha ele deveria estar. E com essa estimação, você consegue tomar providências para fazer o gerenciamento de controle, tá? Da transmissão de força para as rodas. E lembra que eu falei que a definição do sistema de tração, do controle de tração, né? Era você ter sensores monitorando as rodas e por comparação da diferença de velocidade das rodas com o RPM do motor, você tomar as providências? Então, você não estava fazendo isso. Você está fazendo uma coisa que levava ao mesmo caminho. É tipo assim, é igual fazer uma comparação matemática bem esdrúxula, mas para fins educativos aí, é como você, por exemplo, o professor ele fala que é proibido você chegar em 4 através da função x quadrado, tá? Só que se você pegar a função 2x, você também vai chegar em 4 no mesmo valor em que ela chega em x quadrado, que é 2. Então, é basicamente isso que como é que funcionava o sistema do controle de tração da Benetton, tá? Era uma forma alternativa de você coletar as informações necessárias que você precisava para saber se o carro ele tá com giro acima do ideal, tá com giro abaixo do ideal, para que você consiga tomar as providências. Só que tinha um contrapeso, obviamente, né, nesse sistema de controle de tração da Benetton, que era o seguinte: você altera a mistura de combustível, né? Essas as providências que eu falei que você toma, não é igual o controle de tração eletrônico, que é a corta da faísca, da ignição, ou o atraso dela, ou simplesmente você parar de alijar combustível num cilindro específico ou vários. Era esse controle de densidade dentro da câmara de combustão que você conseguia fazer isso. E o contrapeso qual era? Tá? Lembra que eu falei que para alemã, por exemplo, que era o caso enfim, do Ross Brown e do William Tut,
que o carro perdia rendimento durante a corrida inteira por causa dos RPMs. Então, a Benetton sofreu com isso em 94, especialmente em provas onde a densidade e umidade do ar estavam muito grandes ou em provas com chuva, tá? É só ver o clássico exemplo de 1994 no GP do Japão, em que o Schumacher ele acaba largando na frente do Rio, né? A prova acabou sendo na chuva, teve paralisação com bandeira vermelha e convenhamos, o Schumacher é muito mais piloto do que o Rio e muito mais piloto do que o Rio na chuva, condicionalmente. E o Rio era um piloto legal na chuva, cresceu correndo na Inglaterra e tudo mais. Porém, nada nega o talento que o Schumacher tinha acima do Rio na chuva. E foi uma prova que o Rio venceu na moral o Schumacher, tá? Aquela prova com bandeira vermelha naquele regulamento esdrúxulo que fazia a soma do tempo pré-bandeira vermelha e pós-bandeira vermelha, daí na soma deles, mesmo que o Schumacher cruzasse, mesmo que o Rio cruzasse a frente, ele tinha que esperar o Schumacher passar para ver se descontou o tempo necessário, enfim, era uma outros tempos, né, da Fórmula 1, quase que eu falo que era uma várzea, mas já tinha todo o tom profissional de topo do automobilismo como sempre foi, o topo da indústria. E esses casos, tá? Você pode pegar quais provas, por exemplo, o Schumacher acabou tomando na moral do Rio, tomando das Williams, que era o melhor carro de 1994, pós-atualização do GP da Espanha, que isso fique claro, tá? Era um carro extremamente refinado. Tinha um motor superior, que era o motor Renault, e mesmo assim conseguiu vencer um motor Renault com mais torque do que um V8 com mais potência, que requer mais cuidado, conseguiu vencer um Benetton V8 na moral, na chuva, tudo por causa da diferença de pressão atmosférica. Então, de uma corrida para outra podia acontecer, tá? Da Benetton ser beneficiada através desse sistema, como foi ao longo da temporada inteira, ou em casos específicos acabar sendo atrapalhada, né? Então, restava para eles rezar que a temporada inteira fosse no alcance do que eles pretendiam ser, né? 90% das corridas aí são na chuva, então que continuasse sendo 90% das corridas na chuva, porque eles iam ter 90% de vantagem na temporada. A segunda polêmica envolvendo o carro da Benetton, eu prometo que dessa vez eu vou ser mais breve, porque não tem uma engenharia tão grande por trás e realmente não tem artigos feitos sobre isso, que demonstram como funciona o sistema, se tinha ou se não tinha, apesar de ser citado em alguns desses artigos também, principalmente os da contradição, né, de que o carro era ilegal, que é sobre o controle de largada, né, o launch control. Como que funciona o launch control, tá? Antes que vocês perguntem, não, esse vídeo praticamente não tem nenhum vídeo do BZ ele é roteirizado, tá? Então ele é praticamente dentro do fundo do conhecimento nosso, como fã de automobilismo, dentro da nossa lembrança, dentro da nossa pesquisa, e aquilo que a gente consegue extrair de informação e passar para vocês. Então, comentem também aqui se vocês gostam desse vídeo mais no tom de conversa, que seja mais freestyle, né? No lembrar aqui, obviamente, todas as pausas que eu dou durante o vídeo, eu corto depois. Se eu passo alguma informação errada, que eu fico na cabeça, será se essa foi errada, se foi certa, eu reviso, corto e corrijo para vocês, então só vai para os vídeos as informações que são de fato corretas. Mas vamos lá, controle de largada, né? Launch Control. O que que faz o controle de largada? Você determina uma rotação específica para o motor na largada, simplesmente isso. Porque às vezes o piloto, na ânsia de querer acelerar cedo, ou ele sobe o giro demais, ou ele desce o giro demais, e o carro ou acaba patinando, ou acaba dando aquela engasopada, né? Não ganha potência de imediato. E você, durante os testes, os infinitos testes, né? Que você tinha naquela época para fazer, tanto que o Adrian Newey inclusive, ele pilotou aquele carro da Williams em Nogaro, na França, para conseguir entender como é que estava o comportamento do carro. Porque o Rio falava que o carro pulava tanto que não dava de ver a reta, ele duvidou. E o Rio, ao invés de falar, meu, no seu, ele acabou pegando, né? Fala, então entra aí no carro e vê como é que tá. E o Newey realmente viu que o carro pulava tanto que não dava nem de enxergar a reta que tinha na frente dele. Pois bem, com esses testes, você conseguia determinar para cada piloto, tá? O piloto apertava no botão ou não o controle de largada e ele limitava o giro para aquela rotação específica no momento da largada. Porque
igual eu falei, o piloto pode acionar mais ou menos e acabar perdendo por causa disso. Então, o motor sempre vai estar na configuração ideal para que você obtenha a máxima tração no momento da largada, tá? Então, no momento de você lançar o carro, né? Launch control, no caso. Então, é basicamente isso que funciona. E qualquer polêmica envolvendo o carro da Benetton, igual eu falei, nada impedia que a sua ECU tivesse a programação desde que ela não fosse executada, tá? E a Benetton alegou isso, porque eles encontraram depois do GP de San Marino, Ferrari, McLaren, Williams e a Benetton tiveram que submeter as suas centrais eletrônicas para que houvesse a inspeção. A Williams foi pega usando Power Steering, a Ferrari, se eu não me engano, foi pega usando controle de tração, ou foi a McLaren, não vou lembrar agora de cabeça, mas uma das Ferrari ou McLaren, uma das duas acabou se entregando, né, na hora que entregou, e a Benetton não entregou e não entregou, daí passou do prazo. Daí passou do prazo de entrega, a FIA fala, então me dá essa merda aqui e deixa eu analisar essa porra. E eles encontraram que na ECU existia uma tal de Option 13, opção 13, tá? Que quando eles abriram para analisar, era a programação do controle de largada, era uma programação que regulava exatamente um giro pré-determinado para uma largada. Então, sim, existia a programação do controle de largada dentro da ECU daquele carro, tá? E talvez ela tenha sido usada em 94. Então fica no se, no talvez, possivelmente. Por quê? Muita gente usa aquela largada do Schumacher no GP da França como justificativa de que aquele carro tinha um controle de largada, mas da mesma maneira que Schumacher teve naquele ano de 94 grandes largadas, por exemplo, saltando de quarto para primeiro, ele teve largada em que, por exemplo, a própria largada de Aida, né, que ele largou melhor que o Senna, mas o Hakkinen tinha largado melhor do que ele. O Larini não, mas o Hakkinen tinha acabado largando melhor do que ele. Então, se fosse um circuito aí tipo Monza, possivelmente o Hakkinen chegaria na variante de retífilo colado, lado a lado com o Schumacher emparelhado, tá? Isso se o motor Peugeot não explodisse, claro. Ah, Pois bem, controle de largada da Benetton é isso. Option 13 existia na ECU, inegavelmente, não tem como dizer que não, isso é o laudo da FIA. Só que, mais uma vez, como várias naquele ano, a FIA não conseguiu flagrar a Benetton usando ou não usando. E o que se sabe é que o Schumacher continuou tendo boas e más largadas, ou convencionais, até o final do ano. Mais boas do que más, o que talvez aumente o indício, né, de que aquele carro, aquela tal Option 13, ela estivesse sendo usada, né? O que importa é que a FIA depois mandou tirar e mesmo tirando, o Schumacher continuou tendo algumas largadas de destaque. Terceira e última polêmica envolvendo o carro da Benetton, né? Não diretamente o carro, mas algo que operava um fator determinante do carro, que era o reabastecimento, tá? A FIA em 1994 tinha voltado com reabastecimento, depois de 2 anos extremamente chatos, né? Em 92, em 93 nem tanto, até que teve uma temporada legal ali, mas 92 foi um completo domínio das Williams de outro planeta, de Nigel Mansell, os carros mais tecnológicos da história, que depois só evoluíram para 93, daí Williams tinha toda a eletrônica, a McLaren estava muito bem de eletrônica, diga-se de passagem, com a TAG, Technology de Vanguard, Ferrari, a própria Benetton tinha um ótimo sistema de ajudas eletrônicas, que só foi ficar pronto em Mônaco, inclusive, tá? A Benetton correu as primeiras etapas ali sem o sistema em sua integridade total. Mas enfim, depois desses anos chatos, a FIA falou: vamos voltar com o reabastecimento, porque a gente vai gerar uma diversidade de estratégia, daí vai ter piloto que vai largar com mais combustível, vai ficar para trás, o que vai ficar com menos, às vezes pode ser de uma equipe pequena e vai para frente, daí se acontece alguma coisa, ele para no box e pode ganhar uma vantagem por isso, então você ganha mais variedade de estratégias. Então o princípio do reabastecimento é praticamente isso. Você ter uma diferença de peso muito grande do carro, e peso é um dos grandes fatores que contribuem para o desempenho do carro de Fórmula 1, tá? O pessoal fala de aerodinâmica e potência, mas peso é um dos grandes fatores de performance de um carro. Tanto que de 2020 para cá,
as equipes estão com os carros cada vez mais na fibra de carbono pura como forma de reduzir peso para não passar tinta, não passar é, verniz, aquela folha, né, que às vezes é a pintura do carro, não é de tinta específica, mas de um adesivo, de um decalque que acaba pesando também no carro. E sempre foi um fator, tá? O peso sempre foi um fator. Tem toda aquela história de que a Mercedes só ficou prata porque era branca, daí rasparam para chegar no peso, daí venceram a corrida. Toda essa mística em volta disso. Mas enfim, o que teve de tão polêmico em 94? Já começou o ano com uma pulga atrás na orelha aí da maioria do povo, porque Senna lidera o GP do Brasil com o Schumacher colado atrás dele, tá? E os dois entram no box praticamente colado, o Senna ali uns 6 décimos na frente, que era a última passagem. O box da Williams era um dos primeiros e o da Benetton um pouco depois. Senna para, Schumacher volta na frente de Senna em torno de 1 a 2 segundos, tá? Logo na saída. E todo mundo ficou encantado. Nossa, o pessoal da Benetton tá trabalhando muito bem. O Schumacher realmente vai dar trabalho esse ano. Fica de olho nesse alemão que já venceu o Senna em 92. Então, era algo assim surpreendente, mas que já levantou um pouco de dúvida no pessoal. Passa o ano, tá? Não teve como você ver isso com o Schumacher tão na frente em Aida. Não teve como você ver isso com o Schumacher tão na frente pós batida do Senna em Imola. Porém, passa o ano e você chega em Hockenheim e o Verstappen pega fogo, literalmente, tá? Então, o Verstappen on Fire, 1994 a gente já tinha. O carro pega fogo e nas inspeções, tá? Pós-acidente, nos relatórios pós-acidentes, ficou claro de que a Benetton tinha removido o filtro deliberadamente para obter uma vantagem que chegava ali entre seus 12 e 15% de eficiência no derrame de combustível, na hora de despejar o combustível para dentro do carro. E isso fazia com que a troca fosse, olha só quem diria, de 1 a 2 segundos mais rápida, tá? Justamente o tempo do que o Senna acabou saindo atrás do Schumacher em Interlagos. Então, isso ficou claro ali, né, nas investigações de que foi algo sim proposital. A Benetton fazia isso deliberadamente, porém vieram as investigações e a promotoria de justiça, veio todo o caso nos tribunais da FIA, Tribunal Desportivo, em que a FIA, tá, primeiro, ela não tinha descrito no regulamento técnico de que era proibido, terminantemente proibido, a remoção do filtro. Mas de que o filtro era um aparato de segurança, porque se você tem, né, despejar combustível e você não tem um filtro ali, às vezes uma bolha de ar, algum líquido mais aquecido pode acabar entrando em combustão e se você tem uma mangueira despejando combustível e você tem alguma coisa que entre em ignição, uma bolha de ar, cara, acabou. Tá? Vai pegar fogo e foi o que aconteceu com o Verstappen, infelizmente. Só que o que acontece? A produtora dessa mangueira, desse filtro, era a Intertechnic, que era uma fabricante única contratada pela FIA. E a Intertechnic tinha entregado um laudo, não me lembro agora se foi para La Russe ou para Ligier, no começo de 1994, em que ela aconselhava a remoção do filtro. E inclusive um funcionário foi até a sede da La Russe ou Ligier, enfim, que seja, e mostrou como fazer a remoção do filtro. E isso chegou até os ouvidos do Flávio Briatore, que não é bobo nem nada, inclusive de tão bobo que ele não é, ele está aí de volta hoje, né? Essa figura folclórica da Fórmula 1, essa desgraça aí. Mas enfim, que removia, né? Fazia, deixava entender, perdão, de que o filtro tinha que ser removido. E a Benetton fez isso. E o carro do Verstappen acabou pegando fogo. Então, se você tem um laudo da própria fabricante, você tem outras equipes fazendo isso, e você tem uma FIA em que não se preocupou em proibir a retirada do filtro, mas só caracterizar ele como um dispositivo de segurança, isso acabou provando a Benetton inocente nos tribunais, tanto que a Benetton só foi com uma reprimenda e uma multa pelo acontecido e pelos danos que aconteceram com o Verstappen, obviamente, né? E toda a sua garagem que aconteceu no GP da Alemanha.
E é isso, tá? Essas são as três polêmicas aí envolvendo a Benetton em 1994, envolvendo o carro da Benetton, tá? A parte técnica da Benetton, porque, como eu já falei, o que acontece em corridas a gente não vai tratar aqui. É... Espero ter esclarecido algumas coisas para vocês. Se vocês ficaram com dúvidas novamente, esse vídeo ele não é roteirizado, ele é praticamente 100% freestyle aqui. Eu tô com a TV aqui atrás conectada no meu HDMI do computador, mas o meu computador está aqui na frente com informações, às vezes que eu dou uma olhadinha ou outra para que eu não possa perder o fio da meada, né, para vocês. Então, o vídeo de hoje foi isso, tá? Minha conclusão pessoal, para mim o carro da Benetton em 1994, eu estou de acordo com o William Tut, que falou que vai levar para o túmulo a certeza de que o carro que ele projetou é 100% legal, tá? O vídeo de hoje foi isso, foi bem longo, mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco mais também. Deixa o like, compartilha e a gente se vê no próximo. Deixe também a sugestão, tá? De qual carro que vocês querem que a gente analise aqui, seja eu ou Baiano Domi, que a gente pode fazer uma análise técnica mais aprofundada sobre ele. Então, muito obrigado a todos que assistiram e falou!